um pouco. Eu fui pesquisar, né, como que é essa relação de impeachment com o STF, com a Suprema Corte, melhor dizendo. E ao longo de mais de 2 séculos, né, de Suprema Corte, o STF em si já é um pouco mais recente, não tanto, mas mais recente, nós temos, já passaram por lá, contando com os que ainda estão, são mais de 170 ministros. E na história toda do Suprema Corte, só teve uma vez que houve algo parecido com impeachment, não foi nem impeachment. Eu achei muito legal, porque ali no final do século XIX, o Floriano Peixoto, quando era o presidente do Brasil na época, ele gostava muito de um camarada que chamava Barata Ribeiro. Né? Esse camarada era médico, e aí o Floriano Peixoto colocou lá como ministro. E o que é interessante, na época, o processo para você ser oficialmente um ministro do Supremo, você precisava passar pelo Senado, como é hoje. Só que hoje você passa antes de assumir o cargo. Naquela época você passava depois. Quando der a gente sabatina. Conclusão da história. 10 meses depois que esse cara aí, que o Barata Ribeiro, assumiu o cargo de ministro, ele foi sabatinado. E aí, óbvio, por ele não ser formado em direito nem nada, ele foi colocado como que não tem o notório saber jurídico da coisa. Ou seja, essas informações, só para deixar claro, são da revista Super Interessante, que é 2016. E aí, nessa mesma matéria da Super Interessante, eu achei uma puta coisa super interessante também. Em 2016, a gente teve ali o processo da Dilma, né? Aquela coisa toda. Naquela época, o perseguido era o PT, né? Estou dizendo assim, de uma forma de um senso popular. Naquela época, o discurso era esse. E aí, na época, o Gilmar Mendes foi alvo de um pedido de impeachment, que chegou ali na mão do Henrique, na mão do Renan Calheiros, na época. Acho que era Renan Calheiros. E aí, isso foi visto como uma coisa assustadora, porque não é comum, até então, ter esse tipo de situação. E só um detalhe aqui, tá, gente? O Gilmar Mendes, ele, por incrível que pareça, ele foi indicado pelo FHC. Olha o tanto de tempo que esse cara tá ali. Então, hoje ele é o décano, né? E, obviamente, que o Renan Calheiros não aceitou o pedido de impeachment. Aí eu coloquei uma observação. Naquela época, um pedido de impeachment, 2016, foi uma coisa assustadora. Hoje, desde a época da era Bolsonaro, principalmente, o próprio Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso e o Alexandre de Moraes, é uma chuva. Hoje se tornou comum, naquela época não era. E aqui uma última coisa que eu gostaria de pontuar. Eu andei pesquisando, né, a questão dos impeachments do STF, infelizmente eu não achei uma coisa completa. Então eu enviei uma mensagem para o Senado, usando ao meu favor a Lei de Acesso à Informação, e eu pedi que eles enviassem um relatório do número de todos os pedidos de impeachment de ministros do STF e do TSE, protocolados no Senado desde a sua fundação. E eu pedi também que eles informassem os anos, períodos que isso aconteceu e quais foram os deputados e partidos que assinaram. E assim que eu receber esse relatório, espero que não demore tanto, eu me comprometo a trazer aqui para o nosso Tela 4, nas suas próximas edições.